Olá, hoje vamos falar sobre o movimento gnóstico. O que foi o movimento gnóstico? O movimento gnóstico foi a instituição criada pelo mestre Samael Aun Weor para a difusão do conhecimento gnóstico na era moderna. O mestre Samael, desde os anos 50, com o lançamento da obra O Matrimônio Perfeito, ele já vinha formatando essa instituição, através da capacitação de missionários, a passagem do conhecimento. Esses missionários foram se desenvolvendo. Então ele levou vários anos e foram fazendo cursos, palestras. O mestre foi editando outras obras, até que no ano de 1961 o mestre fundou o Movimento Gnóstico Cristão Universal. Ocorre o seguinte, que o mestre ele acabou desencarnando no ano de 1977. Antes disso, ele já por volta do ano de 75, ele já anunciava que havia um discípulo. Ele já tinha um discípulo verdadeiro, que era um mestre que já havia feito a primeira montanha, que no caso era o venerável mestre Rabolu, na pessoa de Joaquim Henrique Amortegui Valbuena. É lógico que na época muitos estudantes, como o mestre Samael era o guia maior, era o patriarca, talvez alguns não deram muita importância ao fato da mestria do mestre Rabolu, ou de fato o mestre Samael exercia uma autoridade maior, mas de qualquer forma, já dentro da instituição Movimento Gnóstico, o mestre Samael passou responsabilidades ao mestre Rabolu. Ele passou ordens para o mestre Rabolu realizar reformas dentro da instituição. Quando o mestre Samael desencarnou, de fato, ele não deixou ninguém à frente de nenhuma instituição gnóstica. Haviam várias instituições da gnose, de grupos, e ele não deixou escrito nada sobre esse fato. Mas acontece que o mestre Rabolu ele tinha documentos para produzir reformas. Então ele, em 1979, utilizando esses documentos públicos, ele realizou uma assembleia na Colômbia, e fundou o Movimento Gnóstico Cristão Universal na Nova Ordem, que era a nova ordem que ele estava estabelecendo. Então, um mestre autêntico de consciência desperta deu continuidade à instituição Movimento Gnóstico. Isso é muito importante relatar, porque a gente vive, depois disso, já na época houve uma história de muita traição ao mestre Samael. Muitos estudantes não aceitaram essa orientação do mestre Rabolu pela fundação da nova ordem, pela nova organização, e acabaram fundando outras escolas, né? Assumiram outras personalidades jurídicas, criando outras instituições. Então ali se iniciou uma história de traições ao mestre Samael, e depois de um tempo também ocorreram traições ao mestre Rabolu. Tanto o movimento gnóstico como o movimento gnóstico da Nova Ordem, eles tiveram épocas bastante áureas. Houve a entrega de dezenas de países, receberam o ensinamento e tiveram uma organização total para o movimento. Então a gnose ela se difundiu grandemente por toda a humanidade. Ocorre que em 1999 o mestre Rabolu, vendo que não tinha ninguém no caminho atrás seguindo ele, que ainda não havia um discípulo desperto que ele pudesse passar a organização, ele optou por encerrar a instituição da Nova Ordem, mas deixou uma tarefa muito importante aos estudantes. Porque como ele sabia que não poderia passar essa instituição a um estudante que não tivesse a consciência desperta, a um discípulo, ele colocou a missão aos estudantes, a tarefa, que todos pudessem desdobrar em astral consciente e se dirigir internamente à igreja gnóstica ou aos templos de sabedoria. Foi a forma como a Loja Branca encontrou de continuar entregando o ensinamento à humanidade, aos novos estudantes que fossem buscando a gnose através do tempo. Paralelo a isso, antes de fechar a instituição, o mestre Rabolu ele editou o livro Hercólogos ou Planeta Vermelho, que da mesma forma ele entregava as chaves
as chaves da morte em marcha, por exemplo, que é a morte dos defeitos psicológicos, e a chave do desdobramento astral. Para quê? Para que os estudantes todos, através dessa obra, que ela pôde chegar a muitos rincões da Terra, ela foi a muitos lugares que as palestras, a organização física não conseguia chegar. Então aqui, através dessa obra, os estudantes tivessem a oportunidade de fazer o trabalho sobre si, de conseguir se desdobrar em astral consciente e internamente receber esse conhecimento gnóstico. Então vejam, a instituição Movimento Gnóstico, ela teve a sua fase pública. Então foi importante, o mestre Samael conseguiu dar vazão ao movimento, ele conseguiu instituir essa ordem, entregar todas as chaves para a autorrealização íntima do ser, e o mestre Robolu, como mestre de consciência desperta, deu continuidade a ela. É bom esclarecer que ambos os mestres disseram que retornam ainda ao mundo físico para colher as suas sementes, para fazer o resgate das suas sementes, que são os estudantes que estiverem de consciência desperta por aquele momento. O mestre Samael, ele coloca que tem a sua múmia desperta, isso que ele tinha já no Antigo Egito. Ele, quando desencarnou, ele passou toda a sua vitalidade para essa múmia. Então ele tem esse corpo que a qualquer momento ele pode vir ao físico, ao plano físico, e atuar normalmente com a sua mestria. E o mestre Robolu, ele na época já do seu desencarne, ele dizia que tinha direito a mais um corpo, uma 108ª existência, e que gostaria de tomar um corpo novo. Para quê? Para concluir o seu trabalho com as 3 montanhas e também para fazer o resgate das suas sementes. Então, onde está o movimento gnóstico hoje? O movimento gnóstico hoje, ele está dentro de cada estudante que realiza o trabalho sobre si. À medida que a gente vai trabalhando, que vai se esmerando, que vai eliminando os defeitos psicológicos, que consegue, através da prática do desdobramento astral, ter esses lampejos, esses despertares internamente, nós podemos ter acesso a essa gnose interna. Porque o movimento gnóstico nada mais era que uma representação do ensinamento divino na humanidade, no planeta. Então agora nós podemos ter acesso à real gnose interna, que os mestres sempre ensinaram que nós devíamos chegar a ela, chegar aos mestres, nos dirigir às hierarquias internamente, receber ensinamentos dos templos. Então o que é importante hoje? Como é que a gente pode fazer isso? Buscar esse conhecimento interno. Hoje é fundamental, o mestre no livro Hercólogos deixou claro, é fundamental o trabalho com a morte psicológica, de instante a instante, de momento a momento, que é o processo da morte em marcha, e o trabalho do desdobramento astral. O desdobramento astral, ele se tornou uma peça muito importante, e nós devemos vencer a preguiça disso, porque nós temos toda uma inércia, uma mecanicidade ao deitar, ao acordar, ao sono profundo, a mecanicidade durante o dia, a fantasia. Nós devemos ir quebrando toda essa inércia e nos esforçar por desdobrar em astral consciente. Porque, como nós falamos, é com ele que a gente vai chegar a esse real conhecimento. É com ele que a gente pode receber ensinamento da parte interna, dos mestres Samael Robolu, das demais hierarquias, receber ensinamento para poder ir avançando espiritualmente. Então, o desdobramento astral, junto com a morte em marcha, a morte sempre é um aspecto fundamental de tudo, é o princípio de tudo que deve ser trabalhado. Mas o desdobramento astral, ele vem junto, ele caminha junto. Ele é um fator que se juntou, ele não é os 3 fatores da revolução da consciência, a morte, o nascimento, o sacrifício pela humanidade. Mas ele se tornou uma peça importante, porque a gente precisa urgentemente aprender a se desdobrar, dominar a técnica para receber o conhecimento internamente. Então a gente deve fazer esse esforço. Vocês vejam que para muitas coisas a gente se esforça. Temos que acordar cedo para o trabalho, temos que acordar às vezes muito cedo para uma viagem, temos que fazer hora extra no trabalho, às vezes temos que fazer coisas na nossa casa, organizar um evento. Então às vezes a gente empreende muitos esforços em muitas coisas. Às vezes temos que estudar algo, nos preparar para alguma coisa. E com o desdobramento não é diferente, a gente precisa estar sempre fazendo esse esforço para desenvolver essa técnica
do desdobramento astral. Ele é algo que tem que ser trabalhado. E os defeitos, eles sempre vão ser um obstáculo. O ego em si, ele é um obstáculo que a gente sempre tem que dar a volta sobre ele. Seja em relação aos defeitos da luxúria, do orgulho, da ira, da inveja, qualquer que seja. E no desdobramento também nós temos defeitos que querem nos obstacularizar. Então nós devemos pegar as técnicas do desdobramento, estudá-las, praticá-las, nos desenvolvendo adequadamente com elas. Assim que a gente vai comprovando a real gnose, que a gente vai tirando as nossas dúvidas sobre o ensinamento, dúvidas sobre o nosso próprio trabalho do dia a dia, a nossa apreciação de cada um. Então, onde está o movimento gnóstico hoje? O movimento gnóstico, ele está no coração de cada estudante. Ele é o que cada estudante pratica, é o que cada estudante faz de melhor para si mesmo e para a humanidade. Isto é o movimento gnóstico, o ensinamento dos mestres, são os reais valores da vida. O movimento gnóstico, ele é algo que não morre. Os mestres semearam, lançaram essa semente no coração de cada estudante, e à medida que a gente trabalha sobre si, esse estudante vai se desenvolvendo, nós vamos nos ajudando uns aos outros, mas é muito importante. O conhecimento, ele não é a parte física. O conhecimento não é mais os grupos físicos. O conhecimento é cada estudante estar praticando, entendendo e compreendendo cada vez melhor as obras e fazendo o melhor de si para poder ir comprovando. Isto é a real gnose, é sermos práticos com o conhecimento e darmos valor a todo esse esforço que os mestres fizeram. Porque se nós não despertarmos a consciência, de nada vai ter valido esse esforço. E devemos estar com essa consciência desperta para quando os mestres retornarem ao plano físico para resgatarem as suas sementes. Então devemos passar a trabalhar aqui e agora pelo despertar da consciência de instante a instante. Seria isso, para não nos alongarmos, né? Vamos gravar outros vídeos sobre temas importantes que entendemos para a atualidade. E quaisquer dúvida, deixem o contato, mande alguma mensagem pelas páginas do Gnose para Poucos, via Facebook, YouTube, ao próprio site ou blog. Agradeço a atenção de todos, paz inverencial.